Se apresente, Isa. Uma mistura boa. Olá, pessoal. Mais um pouco de conteúdo. Dessa vez com convidada super especial, Isadora Ribeiro, que tá com a gente. Se apresente, Isa. Gente, meu nome é Isadora, eu tenho 31 anos, sou professora de inglês há 12 anos. Sou daqui de Belo Horizonte também. E hoje em dia eu dou aula de inglês somente online. E agora eu tô tentando fazer alguns conteúdos pro Instagram também, né? Legal. E vamos lá. Como é que começou? Como é que o inglês entrou na sua vida? Como é que você já morou fora? Conta aí um pouquinho dessa história. Eu tive a oportunidade de sair do país com 18 anos, isso foi em 2012. E meu tio me deu essa oportunidade, com minha mãe e meu pai também. Na época eu não sabia muito o que fazer, tinha acabado de terminar o ensino médio, né? Não sabia o que fazer, eu falei, vou embora, né? Vou lá. E aí foi a primeira vez, Você não teve realmente, medo? Você muito. era muito nova, Era assim, muito mas nova. você topou, você achou legal a É, oportunidade. eu tô bem na hora. Falei, Hum. que eu quero ir. Seu tio morava lá? Mora. Ah, seu Meu tio tio mora mora lá. lá tem 47 anos. Aham. É. E aí, na época, eu até não gostava de inglês, assim, eu fiquei a vida inteira sem gostar de inglês, odiava inglês, eu tinha pânico mesmo. Minha mãe teve muita dificuldade comigo em relação ao inglês. Mas eu tinha um cantor que eu era apaixonada. E aí eu queria muito entender o que ele falava nas entrevistas, né? E aí eu falei, uai, essa é a oportunidade de aprender inglês, por que Qual não, né? cantor? Qual cantor? Vocês vão me matar. Mas é o Chris Brown. Ela adora rap, é verdade. Ela esse carinha aí, ó. Engana, ela adora Eu era alucinada com ele, assim, alucinada mesmo. Eu assisti as entrevistas dele e eu falei, eu preciso entender o que ele fala nessas entrevistas, né? Mas aí eu tive essa oportunidade, fui pra lá sem falar assim, absolutamente nada. Nada, nada, nada mesmo. E aí eu tive bastante medo, né? Mas eu tive essa oportunidade, eu tinha que pegar. Eu perguntei de medo, essas coisas, você tem quantos anos? De 18. Então, porque querendo ou não, você já tem amigos aqui, É. mas você já tem uma vida aqui. Muita gente ia deixar essa oportunidade passar. Exatamente, não. Foi interessante, né? Eu não tenho muita memória, assim, de que foi difícil pra mim, sabe? Deixar. Eu realmente quis. Então Eu foi de falei, vou. cabeça. Exatamente. Então foi muito bom pra mim, assim, de aprendizado, né? Quando eu cheguei lá, eu tive muita dificuldade em relação ao idioma mesmo, né? Quando a minha escola, eu estudava numa escola que era de 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. Era o dia inteiro em inglês. A rotina lá Era muito pesadíssima, pesado pesadíssima. E aí, então, assim, era um professor para cada matéria. E eu tentava entender o que ele falava, eu não entendia nada. Eu acho que eu fiquei, nem sei, mais de um mês sem entender o que eles falavam. Nada, nada, nada. E aí, no primeiro dia de aula, que eu fui fazer um tour pelo campus, eles passeiam assim, com a gente, né, com todos os alunos e tudo mais. Eu não entendendo nada que eles estavam falando. Na saída, eu vi todo mundo, assim, indo para um lugar, cada um para um lugar. E eu falei, uai, aonde que a gente tá indo, né? Comecei a seguir os professores. Aí, nesse guia, assim, eles olharam pra mim, eu olhei pra eles, eu só entendia o follow. Follow us, assim, uma coisa eu falei, follow, Twitter, seguir. Falei, não, Os que viam tendo na rede social. só isso. Aí eu falei, não, não, não. Corri pro lugar, aí eu entendi que era horário de almoço, assim, sabe? Mas um dos perrengues que eu passei, principalmente foi nesse início que eu falo com todo mundo, é que eu fiquei mais de uma semana só comendo chips e Gatorade, porque eu não conseguia pedir comida. Não E conseguia. É o básico, né? Do básico. Exato. Eu chegava no restaurante, eu pegava um chips, pegava um Gatorade, eu via o preço, eu apagava e acabou. Não precisava falar Vergonha, nada. às Não vezes, precisava pedir, né? tentar pedir Morria. alguma coisa. Uhum. Pois é. Morria de Como o vergonha. inglês é fundamental, né, gente? Pra É gente primordial. praticar aqui no Brasil, pra todo mundo. É. É a língua, é a primeira língua, né? É Você em internacional. qualquer lugar. Exatamente, é muito importante. Mas aí o inglês meio que me escolheu, né? Porque quando eu voltei, eu fiquei lá um ano. Quando eu voltei pro Brasil também, ainda não sabia muito o que fazer mesmo. Mas já voltou falando inglês. Já voltei falando inglês. Não com uma fluência muito Aham. boa, mas eu já voltei falando bem. Assim, bem avançada assim já. Eu estudava igual uma desorientada, né? Eu estudava assim, na escola, e até sozinha até umas 10 horas da noite.
eu virei na escola eu detestava estudar, pra quando eu fui lá eu virei CDF. Eu era a primeira da turma, eu fazia tudo muito perfeito, tirava só 100 e tudo. Mas aí, porque você viu essa deficiência, tipo, você passou perrengue, você falou, agora eu vou destrinchar esse trem. Eu acho que foi por isso, assim, que eu falei assim, não tem jeito. É meio tenho que estudar. sobrevivência, né? É. Não tem como. Eu acho que foi. Eu acho. Eu não sei, assim, um momento que virou essa chavinha, mas eu vi que eu precisava e eu tava ali e eu tinha que me virar, né? Não tinha jeito. Apesar que eu tinha meus tios, os meus tios sempre trabalhavam muito. Então eu ficava, assim, às vezes 3 dias sem ver meus tios. Eu tinha que me virar em relação a ir para os lugares, a conhecer gente. Na escola não tinha como, você começava com mímica, porque ninguém entendia ninguém, todo mundo tava no mesmo nível. Tinha uns avançados, né? Mas todo mundo no mesmo nível. E aí, quando eu voltei, eu já estava com já avançada, assim, né, no inglês. Uma vizinha, eu fui morar com minha mãe de novo, uma vizinha do lado da casa da minha mãe falou assim, Isadora, tem um amigo meu que tá abrindo uma escola em Lagoa Santa, ele precisa de professor, e você quer dar aula? Você acabou de voltar dos Estados Unidos e tal. Eu falei assim, nossa, eu nunca dei aula na minha vida, né? Eu falei, você tem certeza que você quer me contratar? Porque eu nunca dei aula na minha vida. Mas eu não sei te dar, não sei te ensinar, né? Não sei nada. Ela, não, a gente vai te treinar e tudo mais. E aí você começa a dar aula lá. Eu falei, claro. Então, assim, o bom é que eu sempre aproveitei muito as oportunidades, sabe? Aparecia uma oportunidade, tá Você bom. pegava. Eu não sabia muito pra onde ir, mas eu pegava a oportunidade. Então, foi o que foi me guiando para a vida que eu tenho hoje, né? Para quem eu sou hoje, graças a Deus, muito grata a isso. Então, aí eu treinei com ela, adorei dar aula. Eu dei aula lá, ficado assim, né? Por uns 3 anos, mais ou menos. E aí eu dava aula em todas as escolas ao redor, algumas dessas escolas assim, ao redor de Belo Horizonte, que era Santa Porque essa é Lagoa Luzia, Santa, Lagoa né? Santa, Pedro Leopoldo, Neves, tudo aí depois eu fui passando mais para Belo Horizonte, que foi Floresta, Planalto, dei aula nessas outras escolas também. Só que eu morei nos Estados Unidos no total mesmo por 3 anos, né? Então eu fui e voltei algumas vezes. Aí todas as vezes que eu voltava a dar aula. Eu dava aula lá para pessoas que queriam passar em teste de cidadania também. Então, eu já dava algumas aulas particulares e ainda com outras coisas, né? E quando toda vez que eu voltava, eu ligava para esse chefe meu e falava assim, deixa eu voltar. Ele, bora isso, não sei o quê. Então, a gente acabou criando também uma amizade, né? E foi muito bom. Então, assim, o inglês realmente me escolheu. Eu tentei sair da área várias vezes, Você várias vezes. falou, você só trabalhou com isso, então, né? Só trabalhei. Eu fiz um curso nos Estados Unidos também, uma dessas épocas que eu tava lá, de nutrição. Eu sempre gostei muito de estudar sobre nutrição, sobre essas coisas, e aí eu falei, eu quero fazer esse curso de nutrição. Fiz durante um ano, e aí eu pensei, não, vou ser nutricionista, vou trabalhar com nutrição e tudo mais. Voltei pro Brasil, né? E aí, em 2017, eu voltei pro Brasil, e aí eu falei, não quero ficar no Brasil, porque na época eu não queria morar no Brasil de jeito nenhum. Falei, vou pro Canadá. Fui pro Canadá, morei um ano, aí eu estudei, ah, chama Negócios e Empreendedorismo. E fiz um ano desse curso lá, e aí eu voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, falei, vou estudar nutrição de novo. Amo nutrição, quero estudar. Na época eu era vegetariana também, eu me tornei vegetariana por causa do curso de nutrição. E aí eu falei, vou estudar nutrição de novo e abri minha própria empresa de comida vegana. Só comida vegana. E eu adorava cozinhar e tudo mais. Não sabia. Isso é Abri, legal. mas eu fiquei assim, 6 meses só, porque era muito trabalho. É Trabalhar muito com comida trabalho. trabalho demais. Eu adoro cozinhar essas coisas assim, sabe? Adoro mesmo fazer doces diferentes, essas coisas, mas na época, assim, eu acho que foi tão exaustivo que eu fiquei uns 6 meses, participei de feiras, mas eu vendia mais pelo Instagram, as pessoas ficaram me conhecendo bastante por essas feiras, sempre participava, mas aí eu não aguentei. Não aguentei porque era realmente muito trabalho e eu ficava muito triste porque como eu fazia muito teste, era muito desperdício de comida. Eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso. E eu tava morando na casa da minha mãe também, não tinha ainda
aquela independência, assim, Seu 100%, espaço, o né? meu espaço, né? Tinha muita gente. E aí era mais difícil de ficar cozinhando ali o tempo todo e tal. Aí eu não consegui trabalhar mais com isso. E eu comecei a trabalhar numa empresa. Eu consegui ser CLT mesmo por 3 meses. A Gabi Eu nunca vi Nunca, CLT. nossa, cara, mas não tem como mesmo. Não. Eu acho que quando você já nasce assim, né, pra fazer uma coisa pra você, não Mais tem jeito. empreendedor, É, né? não tem jeito. Mas aí eu acabei fechando a empresa mesmo, trabalhei com isso. Então, vamos linkar aqui. A gente vê muito você na rede social, às vezes negócio de alimentação saudável, você faz muito esporte, É. né? Então vem disso, né? Vem. Você- É. A sua noção assim de alimentação e de consciência, de esporte, coisas, você sempre gostou. Sempre gostei. Eu acho que veio muito da minha mãe. Minha mãe, ela desde quando era novinha, assim, ela acordava às 5 horas da manhã, toma suco verde, ela ia pedalar não sei quantos quilômetros. E sempre gostou de academia, então eu acho que a primeira vez que ela colocou a gente na academia, eu tinha uns 13 anos. 13, 14 anos. E aí eu nunca O parei. negócio do ambiente, né? Nossa, Como é que o é, ambiente assim, o influencia ambiente demais, influencia né? demais. Isso para tudo, para saúde, por exemplo. Se você tem pais que leem livro muito, né? É. Você tem a tendência que seu filho leia muito. Se o pai pratica esporte, o filho pratica esporte. Exato. Se é uma família sedentária, provavelmente é um filho sedentário. É. O ambiente é extremamente importante. Não tem como você desvincular. É claro que tem casos, assim, era uma mãe sedentária e um filho atleta. É. Mas é pouco provável. É. Porque o Sempre vem ambiente... dele. Meu pai e minha mãe eram tenistas. São tenistas, né? E Até você hoje. joga hoje, né? Você Hoje eu joga jogo beach. beach tênis. Eu jogo beach tênis, mas eles tentaram incentivar a gente pro tênis desde novinha. Eu e minha irmã Você desde tentou, novinha. pelo menos? A gente fez 2 anos de aula. Agora eu tô doida pra voltar. Eu já conversei com meu professor de beach tênis, que ele também dá aula de tênis. Eu falei assim, eu já tô olhando pra voltar pro tênis, quem Nossa, sabe, Você né? gostou, parece Ah, ser muito gostoso. É muito bom. Mas eu nem quis ir pro tênis muito porque na época, foi época de pandemia, eu precisava de uma coisa mais descontraída, sabe? Que saísse de casa, pisasse mesmo na areia, sem muito tênis e tal. Então eu escolhi o beach tênis por causa disso, por ser descontraído. Você conseguir jogar escutando uma música. Não é difícil, né? Não, é bem O fácil. grau de Mas dificuldade é tranquilo, é né? bem tranquilo, é bem É tranquilo. gostoso, né? É um esporte, por exemplo, para quem não gosta, quem não faz nada, o tênis é maravilhoso. É maravilhoso, exatamente. Então aí eu acho que a academia veio disso. Mas assim, mesmo que eu malho desde novinha, eu comecei a gostar mesmo, eu acho que tem 1 ano e meio que eu comecei a gostar de academia, de ir, de não faltar. Tem 5 anos que eu faço funcional. Mas mesmo assim, eu me custei. Ainda é Mas a a gente gostar, fala né? que você não pode fazer por gostar, ou porque você tem que fazer gostando ou não. Porque é Exatamente. muito difícil, igual ela, que vai pra academia desde os 13 anos. Com 30 que você começou a ir por prazer, e eu gosto, eu não falto. Pensa quantos anos depois. Porque aí 10 dias já Não, vai tem criar que um já vai ir. amar. Não vai amar. Às vezes você vai Não conhecer vai. gente que malhou 50 anos sem amar. Porque não tem isso. Não tem. Agora, você estava falando com a gente antes que você saiu do presencial para o online antes. Não, você saiu na pandemia. Você já tinha esse projeto antes Já, exato. de migrar, né? Na época que eu voltei, voltando um pouco, quando eu saí do CLT mesmo, foi por muito incentivo do meu marido, né? Ele falou assim, você nasceu para dar aula, volta a dar aula, pelo amor de Deus. E eu falei, realmente, né? Eu acho que seria bom. Ele me deu todo o suporte, assim, no início também. Porque eu ia para casa dos meus alunos. Eu tinha 2 alunos na época. Eu voltei a dar aula numa escola. Voltando um pouquinho. Eu voltei a dar aula numa escola. E aí, no meio desse tempo que eu estava nessa escola, eu falei assim, não, preciso dar aula particular. Então, eu vou criar todo o meu material. Eu acho que isso foi uns 6 meses antes de pandemia. Vou criar meu material todo online, vou levar meu computador para casa do aluno com quadro branco e tudo mais, e vou dar aula para eles, mas a intenção é eu não usar livro mais. Até porque quando eu iniciei, eram muitas opções de livros. Eu tinha esses 2 alunos que eu preparava a minha aula, né, para cada um deles. E aí era complicado por causa disso, né? Porque pensar que você já tem que comprar muito material para todos os níveis, aquilo ali pra mim era um pouco desgastante, sabe? De gastar, primeiro que na época eu não podia gastar tanto dinheiro.
de comprar todos os livros, né? Deslocamento também. Deslocamento, tudo. Então era bem desgastante. Então eu já tinha tudo preparado, o material todo preparado para todo mundo, com vários materiais assim online, que eu conseguia comprar, né, também por um preço mais acessível e passar por aquele aluno com a melhor qualidade possível e mais personalizado para ele também, né? E você preparou seu material antes da pandemia? Antes, foi uns 6 meses antes da pandemia, assim, se Deus Quando veio a pandemia, já tava tudo do jeito. Tudo preparado. Eu ainda dava aula na escola, né, pra me organizar, pra dar o tempo, né, pra sair da escola. Mas quando eu já fui pro online, que veio a pandemia e lotou de alunos, eu já estava 100% preparada, com todas as minhas aulas assim preparadas, toda a ideia de trabalhar online, de como eu trabalharia online. Porque mesmo que não viesse a pandemia, você migraria pro online, né? Exato. Eu tinha muita certeza na minha cabeça que eu queria trabalhar online, que eu queria trabalhar de casa. Não queria enfrentar trânsito, eu não queria ter esse deslocamento, assim. Eu acho que o pior pra mim sempre foi pensar em deslocamento. Ter que deslocar pra mim é uma das coisas piores. Mas eu sempre gostei, assim, de dar aula presencial, né? De ter todos os alunos, a gente fazer muita coisa, muita brincadeira. Mas o online pra mim era realmente prioridade, trabalhar de casa. Poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, poder viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo, que eu amo viajar. Qualquer pessoa também, né? Exato. Vamos então para as perguntas mais objetivas que as pessoas possam mais saber. Idade mínima? Para o online seria 8 anos, eu diria que 8 anos. Mas para presencial, a gente normalmente fala de 5 anos. Mas quanto antes você conseguir colocar, começou a falar, né? Já começa a falar inglês também, já aprende rapidinho, é melhor. Mas online, realmente, 8 anos para conseguir ficar mais parado ali na frente do computador, né? Mas Adaptar tem que com concentrar questão mais, isso. né? Exato, né? Até com a tecnologia também, né? Isso. Um adulto, em média, quanto tempo ele leva para sair do básico? Tá, é uma pergunta mais difícil de falar, a questão de tempo, né? Exato, de que vai aprender, né? Mas se você estudar 1 hora ali todos os dias, você vai conseguir sair do básico, indo mais para o intermediário em 1 ano, eu diria que 1 ano. Mas não certeza, então... Não exato, Não né? exato, Depende exato. muito da rotina, Depende do Do aluno, comprometimento, né? Depende do né? comprometimento do Exato, aluno. do aluno. A forma que ele aprende também ajuda muito, né? Então, o que ele vai introduzir do inglês no dia a dia, como música, filmes, né? Leitura, tudo isso é uma dica boa, né? Não, Quando a pessoa começa, Muita gente bom coloca até dar no uma celular, né? mudada. no celular. O celular todo em inglês. Exato. Computador todo em inglês. Eu já pedi vários alunos para fazer isso, mas às vezes eles me xingam. Eu falo, não tô entendendo nada. Mas eu falei, é bom, é bom. Então, a gente tem que transformar nosso dia a dia realmente em inglês para aprender com mais facilidade. Então, vai depender muito, disso tudo vai depender do aprendizado, sabe? E você estava falando que você quer fazer alemão. Você acha que por você saber o inglês fluente, é mais fácil você fazer alemão? Então, é mais fácil não pelo alemão em si, né? Apesar que muitas pessoas falam que o alemão é bem parecido com o inglês, algumas coisas são parecidas, né? Mas nem tudo é parecido, né? Eu fui para a Alemanha e eu vi as pessoas falando em alemão, e falei, meu Deus, onde que tá Tem português nisso? Onde que tem o português, o inglês, nada, não tem, então é mais difícil. Só que aprender uma terceira língua é mais fácil porque você já sabe o caminho, como que você tem a facilidade de aprender, qual que é o seu estilo de aprendizado, quanto tempo ali você vai ter e qual que é o propósito, né? Então, o propósito de aprender um idioma, né? Ter uma motivação assim extra de aprender aquele idioma, ele é o primordial, né? Porque a pessoa que está fazendo só por fazer. Por fazer, exato. Trabalho, tem viagem, né? Isso. Porque senão a pessoa desiste muito fácil. Dá 1, 2 meses, fala assim, não, cansei, não aguento isso aqui, não, é difícil, porque realmente aprender o idioma não é fácil. Né, você dá muita dor de cabeça, gente. Eu tive tanta dor de cabeça no início que eu falava assim, Senhor da glória, eu preciso que alguém fale português comigo agora, porque minha cabeça parecia que ia explodir, sabe? Então, é cansativo, requer disciplina, constância, fazer aquilo ali todo santo dia, igual a academia, né? Então, exercício físico é a mesma coisa, eu sempre gosto de associar o exercício físico. Você tem que ir
não porque você gosta, você tem que estudar, não porque, nossa, eu amo, eu apaixonei por causa disso. Mas porque, se você tiver um propósito muito claro, olha, eu preciso fazer essa viagem. Ah, eu preciso fazer o meu trabalho, eu preciso de uma promoção no meu trabalho. Eu preciso porque estou conversando com várias pessoas online de outros países, eu não entendo nada que eles falam. Preciso para O entender uma artigo que a música. gente conversou. É isso, entender o artigo que você está estudando, que você precisa entender com mais certeza, né? Sem aquela tradução que às vezes vem um pouco errada também. Você ter essa ideia muito perfeita do que o inglês é, né? Do que o idioma transfere para você. Eu até falei com vocês antes, né? Que a gente, depois que aprende um novo idioma, a gente nunca mais pertence a só um, né? Então a gente entende tudo aqui desse idioma, então do português, por exemplo, mas eu traduzir tudo ao pé da letra para o inglês não faz sentido. Perde.